Bom, falamos dos caminhos e das oportunidades do mercado de capitais brasileiro, como fomento aí do ecossistema. Falamos também de atração de capital estrangeiro e venture capital, como fomento e iniciativas. E também as oportunidades na internacionalização. Mas nada disso acontece se não tivermos a chancela dos órgãos regulatórios, né? Então, para a próxima palestra, eu gostaria de chamar o Geraldo Maghela, por favor. Ele é executivo aí de carreira no Banco Central, e atual diretor da GMS Consulting. Vai compartilhar um pouquinho da experiência dele no que tange a regulação. Obrigado, Geraldo. O palco é seu. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, só queria fazer um pequeno reparo aqui no meu nome, é Geraldo Maghela. Não tem problema, Marco. Eu sou servidor aposentado do Banco Central do Brasil, onde eu tive a honra, né, e o orgulho de trabalhar por 38 anos, 32 dos quais na área de câmbio e capitais internacionais. Encerrei minha carreira em 2015 como secretário executivo da instituição, onde eu também tive a oportunidade de coordenar diversas ações transversais e, entre elas, né, foi a instalação do Comitê Estratégico de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no âmbito das instituições financeiras. Primeiro, agradecer, Marco, o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, né, num tema tão presente, tão atual. Falei para o Marco, Marcos, eu vou ser o chato lá do seminário. Um seminário onde todos falam de disrupção, fala de startups, fala de fintechs, fala de internacionalização. Né, Raquel? Eu vou falar de lei, de decreto-lei, de decreto, de resolução, de circular, de carta circular, ou seja, fala da coisa que é chata nesse processo todo, mas que ela é fundamental. É o elemento de sustentabilidade de qualquer ação. Bom, eu aprendi ao longo da minha vida profissional a trabalhar sentado em alguns fundamentos. Entre eles, assim, eu sempre falo, né, eu gosto de ir na gênese das questões, na origem dos problemas. Trabalho sempre, né, pela característica de vir de um órgão regulador, sempre com referências legais, regulatórias, conceituais. E também procuro sempre ter uma visão sistêmica, sempre entender o sistema onde nós estamos inseridos. E aqui vocês estão sempre discutindo um ponto ou outro, mas eu aprendi e aconselho a todos vocês a ver o sistema como um todo, inclusive a parte legal e regulatória. Bom, dentro do tempo que nós temos, é um tempo bastante exíguo, mas aqui, de uma maneira bem rápida, né, mais geral, vamos falar um pouco do sistema financeiro nacional, das fintechs no Brasil, da internacionalização das fintechs, aqui dando uma visão diferente da que a Raquel deu, né, mais na parte legal e regulatória. As fintechs cambiais, né, que estão aí para serem aperfeiçoadas, e a Raquel deu o exemplo de uma fintech aqui, né, cambial, que é o caso do Ebanks, e fazer algumas considerações finais aí com relação a esse ponto. Falando do sistema financeiro, e aí entrando na parte mais legal do sistema, nós temos a Lei 4595 de 1964, que é o principal dispositivo, né, que outorga, na verdade, né, competência para o Conselho Monetário Nacional para estabelecer as diretrizes e as orientações estratégicas do sistema financeiro, e outorga também competência para o Banco Central, para, seguindo as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, regular e supervisionar o sistema financeiro no contexto das instituições. Por que no contexto das instituições? Porque o sistema financeiro ele é mais amplo do que simplesmente a área financeira. Nós temos a área de mercado de capitais, que o Tiago acabou de mostrar aqui, que tem, né, que está sob a supervisão da CVM, a parte de fundo de pensões, que é com a Previc, a parte de seguros privados, né, com a SUSEP, enfim. Mas o Banco Central cuida da parte das instituições financeiras, através dos normativos, né, infralegais, que é resolução, que são decisões do Conselho, muito embora seja assinada pelo presidente do Banco Central, é uma decisão do Conselho Monetário Nacional. O presidente do Banco Central assina a resolução, porque o Banco Central é a secretaria executiva do Conselho Monetário Nacional, o presidente do Banco Central simplesmente divulga. Circulares são normativos que regulamentam a resolução
no âmbito da diretoria do banco, e cartas circulares são normativos mais operacionais assinados por chefe de departamento do banco. Bom, complementarmente a isso, Marcos, você me arruma uma água, por favor, que eu gosto de... nós temos a Lei 3.506, que é importante, também está nesse contexto dessas discussões, que foi a lei que estabeleceu novas disposições sobre o processo administrativo. E lá estabelece, né, quais são as formas que os órgãos, tanto o Banco Central quanto o CVM, aplicam as sanções administrativas. Eu sei que essa é uma questão obrigado. Complicada, mas eu acho que também tem que estar no contexto. Eu sempre entendo o seguinte: para você fazer uma fintech, para definir uma fintech no sistema financeiro, a primeira coisa que tem que se definir é alguém que entenda da legislação, da regulação e das sanções que, porventura, vêm, definir as regras de negócio e aí sim partir para a área do desenvolvimento do projeto. Porque um projeto com algum problema pode dar uma questão regulatória à frente e aí ter, né, botar todo o projeto em desafio. A lei 12, aí vem uma lei importante no que se diz respeito ao sistema financeiro, no que diz respeito às fintechs, que é a Lei 2.865, de 2013, que ele criou os arranjos de pagamento. A partir da Lei 2.865, existe hoje uma oportunidade de negócios enorme, que ainda está inicialmente sendo explorada, e as fintechs caem direitinho nisso, que são os arranjos de pagamento, serviço de pagamento, né, as instituições de pagamento, as contas de pagamento, tudo isso para viabilizar o acesso do cidadão brasileiro a serviços financeiros, sem necessariamente ter que recorrer a uma instituição financeira tradicional, ou seja, um banco, uma corretora, uma distribuidora. Ou seja, criou-se, no âmbito do sistema financeiro, a figura do arranjo de pagamento, das instituições de pagamento, do serviço de pagamento. Isso, pessoal, do ponto de vista de fintechs, gera uma gama enorme de oportunidades, porque qualquer serviço financeiro pode ser incluído no âmbito no contexto da Lei 2.865. Coloquei aqui também, muito embora não diga muito respeito ao sistema financeiro, a Lei 4131 de 1962. Aliás, se nós verificarmos, a lei que regulamentou o sistema financeiro, como eu disse de início, é a Lei 4595 de 1964. A Lei 4131 é anterior à 4595. Mas ela cuida, nós estamos falando em internacionalização, nós temos que falar de capital estrangeiro, ou de capitais internacionais, seja o capital brasileiro lá fora, seja o capital estrangeiro aqui. E aí nós temos a Lei 4131, que está em vigor até hoje, que estabelece disposições para o registro de capital estrangeiro no Brasil e define regras de natureza cambial. E é com base nessa legislação que todo o relacionamento financeiro do Brasil com o exterior é feito hoje, obviamente que tem outros dispositivos legais, como a gente vai comentar mais adiante, mas a 4131 é o ponto legal de sustentação do relacionamento financeiro do Brasil com o exterior. Portanto, devemos também colocar dentro do contexto dessa discussão. Aí eu trouxe para vocês aqui, para a gente ter uma visão, nós estamos falando de sistema financeiro nacional, né, tudo que vocês estão dizendo aqui, fintechs, de alguma maneira se relaciona com o sistema financeiro, com alguma atividade do sistema financeiro. E eu trouxe aqui para vocês, só para a gente ter uma ideia, obviamente que eu não vou comentar sobre esse segmento, mas olha, nós temos, olha a quantidade de segmentos que nós temos no sistema financeiro. Tudo isso foi feito de alguma maneira, em algum momento do passado, para quê? Para atender o cidadão. E as instituições de pagamento foram criadas. Já em 2013, nós já temos, do ponto de vista da regulamentação, 8 instituições de pagamento registradas no Banco Central. Porque as instituições de pagamento, os arranjos de pagamento, ele tem um limite, tudo que for acima de 500 milhões ano tem que ter uma autorização específica do Banco Central, acima de 500 milhões anos, isso pode ser feito sem ainda ter uma necessidade de autorização prévia, mas nós já temos hoje, registrados no Banco Central, 8 instituições financeiras. Muito embora... Isso está num quadro, esse quadro eu tirei, né, essa semana do site do Banco Central, mas se vocês entrarem lá nas instituições, nós já temos 10 instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central. Então, nós temos grandes instituições que foram, inclusive, comentadas aqui hoje, algumas delas,
que já estão lá com autorização no Banco Central para fazer seus negócios. Então, as instituições de pagamento passam a ser a grande alternativa para o sistema financeiro. Porque, olha, eu vejo sempre discutir o seguinte, falta instituições no sistema financeiro. Eu acho que não falta instituições de uma maneira, em termos de quantidade, para mim não falta. Se vocês olharem, olha a quantidade de instituições financeiras que nós temos, isso sem falar nos pontos de atendimento, seja através de agências e correspondentes, quase 600 mil pontos de atendimento presenciais para o sistema financeiro. Mas, se o sistema financeiro, se os cidadãos estão recorrendo a outro tipo de alternativa, que são as fintechs, que vêm o quê? Para complementar tudo que está no sistema financeiro, é porque existem demandas que não estão sendo atendidas. Mas, para efeito de qualquer negócio que vocês forem fazer no âmbito do sistema financeiro, vocês têm que considerar quais são os tipos de negócios que vocês vão fazer e quais são os segmentos com os quais vocês vão se relacionar. Ou com os quais segmentos que vocês vão concorrer. E aí, existem informações importantes que eu acho que vocês devem sempre buscar, e essas informações na página do Banco Central. A página do Banco Central é riquíssima em termos de informações para esse tipo de necessidade, né? Mas essa é só para vocês terem uma ideia do sistema, né, que foi criado com base na Lei 4595 de 64. A Lei 4595 diz o seguinte, intermediação financeira e algumas atividades do sistema financeiro são privativos de instituições financeiras. Por exemplo, nenhuma instituição, nem instituição de pagamento, nenhuma fintech pode fazer uma intermediação financeira se contrariar a Lei 4595. Assim como a Lei 4131, nós vamos falar do mercado de câmbio, diz que o mercado de câmbio, qualquer atividade de compra e venda de moeda estrangeira, é privativa de uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central. Então, portanto, não tem como vocês montarem qualquer tipo de negócio sem considerar esse conjunto de instituições que estão aí com as suas respectivas responsabilidades, com as suas respectivas atribuições e competências e necessidades que cada segmento deles oferece. Bom, fala um pouquinho das fintechs no Brasil, acho que esse tema está bastante discutido, e eu não vou trazer nenhuma novidade, assim, do ponto de vista de estruturação para vocês, mas alguns pontos para reflexão. Primeiro, com relação ao reconhecimento da importância da inovação tecnológica no Brasil. Isso parece ser algo tão óbvio, né? Poxa, quem é que não vai reconhecer a importância da inovação tecnológica, de algo novo, que vem para trazer algum tipo de concorrência, de aumentar a prestação de serviço do sistema financeiro? Mas isso é muito importante no que se diz respeito ao não só nosso sistema financeiro, como qualquer sistema financeiro do mundo. Porque nós temos, por exemplo, um exemplo que eu dou, no caso das criptomoedas. Está aí, que é uma realidade, mas ainda não houve um reconhecimento da sua importância por parte das autoridades, pelo menos por parte das autoridades monetárias do mundo. Então, isso ainda está no processo de evolução, eu acho que também vai ser um processo irreversível, mas quando você não tem o reconhecimento ainda, o que acontece? As autoridades monetárias trabalham ou não trabalham para que isso aconteça, aliás, até desestimula, né? O Banco Central, no caso o Banco Central nem chama de criptomoeda, chama de criptoativos. Eles têm um comunicado, lá o comunicado 31379, onde ele coloca algumas recomendações com relação ao uso de criptomoedas. Ou seja, ele trabalha de uma maneira para inibir, ao invés de trabalhar para concretizar. Diferentemente do que está acontecendo nas fintechs. Então, nós temos o reconhecimento do Poder Executivo, vou falar aqui de um decreto que saiu, o mês passado, que vocês já devem ter visto, Conselho Monetário, Banco Central, e o mercado e a sociedade como um todo. Ali, na verdade, não é de sociedade, é mercado e sociedade em geral. Ou seja, já há um reconhecimento de que esse é o caminho. Então, isso mostra a oportunidade dessa discussão, mostra a oportunidade de eventos iguais a esse, com o qual nós estamos aqui nos deparando. Veio a resolução, bom, dentro desse espírito do Banco Central, querer incentivar esse mercado, este ano, já houve algumas iniciativas importantes por parte do Banco Central.
Em maio de 2018, ele criou um laboratório, não sei se vocês acompanharam, que é o LIFT, Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica. Né? Foi lançado em maio, abril, onde ele estabeleceu uma estrutura, convidou algumas empresas, algumas entidades, e disse o seguinte, abriu para o público, quem quisesse dar alguma sugestão do ponto de vista de inovação tecnológica. Se vocês entrarem na página do Banco Central sobre esse laboratório, lá já tem 18 projetos que foram sugeridos ao Banco Central, alguns relacionados ao uso do blockchain, outros relacionados a crédito, a débito, mas, enfim, está lá para quem quiser ver. Então, ou seja, o Banco Central abriu um canal de discussão com o mercado para esse tema, porque ele tem interesse nesse tema. E com relação ao crédito, ele estabeleceu ainda duas figuras novas, duas entidades novas, duas instituições novas. Uma, né, que é a Sociedade de Crédito Direto, e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas. Ou seja, nós vamos poder fazer negócios financeiros através de uma plataforma com quem for autorizado pelo Banco Central. Isso para quê? Para aumentar a concorrência, diminuir o spread bancário e tudo mais. Ou seja, por que eu quero colocar isso? E aqui tem o discurso aqui do presidente do Banco Central, que foi exatamente no lançamento do laboratório, onde ele diz lá claramente, né, que é um universo enorme a ser explorado. E as fintechs moldarão cada vez o modo de concorrência do sistema financeiro nacional e global. Ou seja, a parceria com o órgão regulador é total. No que diz respeito a serviços financeiros e a crédito, diferentemente de câmbio, que nós vamos falar mais adiante, porque tem uma legislação específica. Então, isso é muito importante. Recomendo a vocês também, com relação ao Banco Central, tem a questão do Open Bank, que está em discussão, que deve agora sair alguma coisa, talvez, até dezembro. 2019, o Banco Central está chamando o mercado para ajudar a regulamentar os Open Banks. Há algumas dificuldades do ponto de vista de compartilhamento de informações, de cadastro, porque a ideia é que a informação não é do banco, não é da instituição financeira, a informação é do usuário, portanto, ele pode usar essa informação que ele quiser. Quer dizer, vai dar uma dinâmica muito maior no mercado, né? Então, oportunidades irão surgir de uma maneira muito intensa, eu imagino. Né? E também, semana passada, teve o Fórum de Cidadania Financeira do Banco Central. Recomendo a vocês, para quem, né, gosta de pesquisar informações e tem informações mais completas do sistema. Lá vocês encontram, o seminário, na verdade, ele busca inclusão financeira e educação financeira, mas lá ele traz informações importantes para quem vai realizar negócios no sistema financeiro. Por quê? Porque ele mostra as carências do sistema financeiro. Mostra onde o sistema financeiro está sendo atendido, e bem atendido, através dos canais presenciais e não presenciais, né, com agências, com postos de atendimento, com ATMs, enfim, tem lá um conjunto, mas ele mostra onde o sistema financeiro não está atendendo de forma adequada ao cidadão e aonde o cidadão precisa de assistência financeira, e aí tem oportunidade de negócio para quem quiser imaginar, juntando isso com instituição de pagamento, com arranjo de pagamento, com serviço de pagamento, enfim, né, acho que é um universo importante de a gente considerar. Internacionalização das fintechs. A Raquel mostrou aqui a questão da internacionalização, mas no foco, né, Raquel, muito bem mostrado, do nosso acesso ao sistema financeiro internacional para que a gente possa fazer fintechs. Né? Aqui eu vou mostrar a questão da internacionalização como um fluxo de duas mãos. Né? Internacionalização é um investimento nosso lá fora, como também nós recebemos investimento para um negócio nosso aqui internamente, né? Investimento estrangeiro. Acho que aí tem um fluxo de duas vias. Né? E aí, quais seriam as formas, então? Considerando, né, assim, de um grosso modo, obviamente que não dá para a gente detalhar, seria a primeira forma de internacionalização, seria o capital estrangeiro em fintechs nacionais, para negociar operações no mercado interno. Ou seja, o Thiago mostrou aqui a possibilidade de se buscar financiamento no mercado de capitais. Quer dizer, temos um mercado financeiro, temos um mercado de capitais e temos um mercado internacional. Alguns parceiros internacionais podem, ao invés de nós irmos abrir uma fintech lá fora, ou abrir um negócio lá fora, mostrarmos como é o nosso sistema financeiro e trazermos parceiros internacionais para botar capital aqui, para investir, nos ajudar a investir no mercado nosso interno. Temos capital estrangeiro em fintechs nacionais
para operar no relacionamento financeiro do Brasil com o exterior, ou seja, as fintechs cambiais. Você pode ter fintech para trabalhar na área de crédito, na área de serviço, na área de câmbio também, na área de pagamentos, né? Por que não? E temos capital nacional em fintechs no exterior, que é mais ou menos o que a Raquel mostrou aqui de uma maneira bastante clara para nós, né? Como é que a gente pode acessar o mercado internacional e, a partir daí, viabilizar nossos negócios lá fora. Tem também, obviamente, aqui, como o Tiago mostrou, o mercado de capitais para, né, as empresas nacionais. Nós temos também o mercado de capitais para empresas estrangeiras. Os investimentos estrangeiros podem ser feitos aqui também, na B3, através de compra de ações de empresas nacionais por empresas estrangeiras, ou lançamento de debêntures de empresas brasileiras no exterior. Ou seja, a internacionalização, para mim, ela é bastante ampla e ela tem oportunidade em ambos os lados. Bom, no que se fala, por exemplo, em fintechs, um tratado do capital estrangeiro, ou seja, alguém lá de fora, uma entidade lá de fora, que queira investir numa fintech aqui para desenvolver uma fintech aqui internamente. Aí o setor financeiro nacional é considerado um setor estratégico, pela Constituição brasileira. Ou seja, a instituição brasileira diz, a instituição financeira estrangeira primeiro diz que é vedada, e diz que só não é vedada se for de interesse nacional. E esse interesse nacional, quem define é o presidente da República através de um decreto. E ele diz que essa vedação não se aplica se for de interesse do governo, né, como eu disse. E o decreto 9.544, de 29 de outubro de 2018, ele disse o seguinte, que é de interesse do governo brasileiro a participação estrangeira de até 100% no capital social de sociedade de crédito direto e sociedade de empréstimo de pessoas autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Ou seja, aquelas duas entidades que foram criadas pela Lei 4656, pela Resolução 4656, elas podem receber até 100% de capital estrangeiro, sem necessidade de ir ao presidente da República para pegar um decreto específico. Mas depende, né? O Banco Central vai adotar as medidas necessárias e existem regras para as instituições financeiras como um todo, e isso se aplica também para as instituições estrangeiras. A Circular 3.317 de 2016 dispõe como devem ser feitos os pedidos de formalização de pleitos para a participação estrangeira no capital de instituições financeiras. Ou seja, existem regras a serem atendidas, o Banco Central estabelece lá aquele plano de negócio, ele pode, inclusive, verificar a questão de prevenção à lavagem de dinheiro, se o país contraparte é um país que aplica a regra de prevenção à lavagem de dinheiro. Em determinado momento, se for instituição financeira estrangeira, ele pode pedir lá uma manifestação do supervisor estrangeiro. Enfim, mas é algo que é totalmente factível. E a Lei 4131, com a Resolução 3844 e Circular 3089, diz lá como é que essas operações têm que ser registradas no Banco Central. Essas operações só vão ser registradas porque todo capital estrangeiro tem que ter um registro específico no Banco Central, que nós chamamos de RDE, Registro de Declaração Eletrônico. Mas isso só é feito depois que a área de autorização do Banco Central já concordou com a participação estrangeira no negócio. Ou seja, então, é possível se fazer isso. No que diz respeito, que foram os exemplos que a Raquel colocou, do capital brasileiro lá fora, primeiro dizer o seguinte, a nossa norma hoje ela é extremamente liberal nesse sentido e diz que remessas para fim de investimento por pessoa física ou jurídica não financeira são livremente realizadas no mercado de câmbio. Obviamente que tem algumas formalidades, mas não depende de autorização, pode ir direto no mercado de câmbio e fazer os seus negócios para fazer abertura de empresa lá fora, investimento e tudo mais. Mas se for instituição financeira, fundo de investimento e entidade de previdência complementar, depende de autorização do órgão supervisor. Por quê? Porque tem aspectos prudenciais a serem examinados. É conveniente para o regulador autorizar que uma entidade vá fazer investimento lá fora, mas considerando do ponto de vista prudencial, não do ponto de vista cambial. Fintechs cambiais, falam do mercado de câmbio, né, é um mercado que requer, apartado do sistema financeiro, né, essa é uma questão antiga,
porque tem a Lei 4131, que é de 62, e a série de outros dispositivos. Então, é um mercado de câmbio, quer dizer, alguma fintech no mercado de câmbio, ele tem que se sujeitar, além de tudo que eu disse anteriormente com relação às fintechs em gerais, tem que seguir tudo que está aqui com relação a câmbio. Né? Porque é um mercado diferente, que tem uma supervisão, uma regulação extremamente rigorosa e punitiva, em muitos casos, e são legislações antigas, e não tem como nós deixarmos de considerar. Né? Além dos aspectos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro, porque o crime de lavagem de dinheiro, como nós sabemos, é um crime transnacional, portanto, exige movimentação de recursos entre diferentes países, e aí aumenta ainda mais a lupa do supervisor no que diz respeito à lavagem de dinheiro. Quando se fala do mercado de câmbio, quer dizer, a lupa da prevenção à lavagem de dinheiro ela é maior, dada a característica do mercado. Em termos de arcabouço legal, hoje o que vigora no mercado de câmbio é tudo que é legal é permitido, e o grande desafio para quem trabalha no mercado é o que é legal. Por quê? Porque nós temos mais de 20 dispositivos legais que se aplicam ao mercado de câmbio. Então, é um mercado que requer, efetivamente, um nível de especialização bem maior que qualquer outro mercado financeiro e de capitais. Princípios legais básicos do mercado de câmbio, e tem que ser inteiramente seguido por qualquer entidade, inclusive pelas fintechs, que é o custo forçado da moeda nacional, ou seja, não se pode exigir no Brasil pagamentos em moeda estrangeira, tem que ser necessariamente moeda nacional. As instituições financeiras são as únicas que são autorizadas, que podem comprar e vender moeda. Inclusive, há instituições financeiras que não são autorizadas, que não podem operar no mercado de câmbio. Não são todas as instituições financeiras que podem. Contrato de câmbio para você formalizar as operações, identificação de todos os clientes, independentemente de valor, registro das operações do Banco Central, regras cambiais específicas, como débito e crédito em conta dos clientes, ou seja, há uma série de procedimentos regulatórios que têm que ser cumpridos, que qualquer fintech cambial tem que cumprir. Inclusive, teve uma que a Raquel deu exemplo aqui, que tem que seguir necessariamente 100% do que está aqui. Qualquer transferência para o exterior através de uma fintech cambial, necessariamente ela tem que estar em parceria com outra instituição financeira, porque ela não pode a fintech por si só fazer, porque ela não está autorizada, tem que ter uma parceria com a instituição financeira autorizada e seguir todas as regras estabelecidas na regulação e na legislação. E se não cumprir, aí tem as aplicações de sanções penais e tal. Os agentes são bancos, né? Todos os bancos podem fazer todas as operações, instituições não bancárias, basicamente corretoras de câmbio, corretoras de títulos e valores mobiliários, distribuidores de títulos e valores mobiliários, que podem fazer operações de até $100 mil, e algumas facilitadoras de pagamento e emissora de cartões, que têm as operações bastante restritas à lei específica. E os correspondentes cambiais, que atuam como qualquer correspondente bancário, em nome da instituição que o contratar. Ou seja, considerações finais, fechando então aqui, de uma maneira bastante rápida, né? Fintechs de crédito e outras relativas ao mercado interno, com grande potencial de oportunidade de negócio, está aí, né, inclusive com participação de capital estrangeiro, que é a mão inversa da internacionalização, né, eu considero as duas pontas, e acho que tem espaço, certamente tem espaço para se buscar parceria lá fora, tá? Em vez de a gente ir lá, né, botar nossas fintechs lá, trazer as fintechs, Raquel, para botar negócio aqui, trazer capital para botar aqui, dinamizar o nosso mercado. Acho que tem as duas pontas nisso aí. E o crédito, então, o Banco Central está buscando dinamizar o crédito. Então, a oportunidade é enorme. Né? Está aí com o laboratório, então, enfim. As fintechs cambiais ainda de uso restrito, porque depende da integral observância, né, da legislação e regulação do mercado, isso não tem como abrir, isso traz dificuldades para você, às vezes, automatizar processo, vai pagar uma importação, tem uma série de documentos que tem que ser analisados, questão de conhecer o seu cliente, devida diligência, beneficiário final, enfim, tem uma gama de coisas, mas eu sempre digo o seguinte, o pessoal sempre reclama, o mercado de câmbio ainda está muito formal. Eu falo o seguinte, isso pode ser uma ameaça, porque atrapalha, às vezes, o negócio, mas pode ser também uma oportunidade. Se vocês conseguirem automatizar os processos que estão aí, sendo requeridos pela legislação e regulação, vocês vão facilitar a vida de pessoas e, certamente, vocês vão ter um tipo de fintech, né, que não necessariamente é aquela
com dinamismo que vocês pensam, mas são aquelas que vocês podem atender o mercado que tem necessidade de observar toda essa gama de questões que estão estabelecidas na regulamentação. Não tem como, fintechs cambiais, obrigatoriamente, tem que ter uma parceria com a instituição financeira autorizada a operar em câmbio. Não há como uma fintech cambial fazer uma operação direta com o cliente, sem ter uma instituição financeira autorizada para poder fazer o negócio. Né? As instituições de pagamento ainda não alcançaram as fintechs cambiais, porque as fintechs cambiais só com instituição financeira autorizada pelo Banco Central. O decreto 9.544 também não se aplica às fintechs cambiais, só aplica às fintechs de crédito. Ou seja, as fintechs cambiais, viu, Marcos, é um nicho a ser prospectado, aí até eu falei, que é o ponto que eu coloco aqui no final, que é recomendável união de esforços, né, do ponto de vista de fintechs cambiais, e aí a minha sugestão é que unir sócios das associações, né, tem aqui a Abracan, que está ali com a Kelly, com o Túlio, que é da Associação das Corretoras de Câmbio, tem aqui a BBC, eu vi que também tem aqui, inclusive com o Febraban, enfim, acho que é buscar esforços. Não dá para você, pelo menos nessa área de câmbio, você fazer, mesmo na área de crédito, eu recomendo sempre, quando vocês têm pontos a discutir com o regulador, tratar de forma sistêmica. Porque o regulador, quando ele tem uma visão geral do mercado, é mais fácil para ele entender e saber que é uma necessidade sistêmica. E outra coisa, mostrar qual é o ganho social da medida. Não adianta, olha, você vai trazer um dinamismo para o segmento, mas aí o Banco Central, assim, qual é o ganho que o cliente final vai ter? Então, duas coisas, quando tiver a conversar com o regulador, a sugestão que eu dou, primeiro, ter essa união de esforços sistêmica, não só com as fintechs, mas com as instituições financeiras, não só com o Febraban, com a BBC, com a CREF, com a Associação de Consórcio, enfim, dependendo da fintech, está junto com a associação, juntar a associação de vocês aqui e com outras associações, com associações do sistema financeiro. Porque o Banco Central tem uma visão sistêmica e vê o ganho social que se tem com as medidas dessa natureza. Tá certo? E ali, para qualquer operação, né, não só no âmbito do sistema financeiro, mas qualquer tipo no setor econômico, as regras de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Isso são muito importantes que, quando você estabelecer uma fintech, por mais complicado que seja entender uma regra de prevenção à lavagem de dinheiro, não deixe de fazer sem observar esses critérios. Porque esses são pontos de extrema sensibilidade. Extrema sensibilidade, quer dizer, se tiver um problema numa operação dessa, coloque em risco todo o processo. Então, seja, legislação, regulação, né, questão de prevenção à lavagem de dinheiro, tem que estar no contexto da regra de negócio. E no caso do câmbio, inclusive, tem a questão tributária, porque no caso de remessas para o exterior no mercado de câmbio, ou nas operações de câmbio em geral, tem tributos que incidem sobre a operação em si, e esses tributos têm que ser recolhidos. Enfim, tem uma gama de questões a serem consideradas na estruturação de um negócio. No plano de negócio, antes de definir o plano, tem que sentar e entender esse aspecto chato, mas que dá sustentabilidade, que é o aspecto legal, regulatório, tributário, prevenção à lavagem de dinheiro. Não avancem sem considerar esses pontos. É a sugestão que eu dou a vocês. Tá bom? Está aí meu telefone, meu e-mail, se alguém quiser depois ter algum tipo de contato, alguma dúvida, alguma coisa, estou à disposição. Espero ter atendido a expectativa de vocês, me coloco à disposição para eventual esclarecimento posterior, se necessário. Muito obrigado a todos. Geraldo, mais uma vez, muito obrigado. Veio lá de Brasília para compartilhar conhecimento dele. Obrigado mesmo. Pessoal, serei breve agora. Teremos um break de 10 minutos para depois retornar com o painel Países engajados no intercâmbio de negócios com o setor de fintechs. Teremos aí cerca de 5 embaixadas, câmaras de comércio, para se posicionarem e buscando justamente fomentar o intercâmbio aí com países estratégicos. Voltamos já. Obrigado.